Olá, gente! Então esse vai ser o último vídeo dessas aulas complementares, parte 2. Eu vou falar um pouco sobre o formulário. O formulário que vocês provavelmente vão poder usar durante a prova. Seguinte, algumas pessoas entraram em contato comigo falando que vai poder ser usado um formulário na prova, né, uma tabela com várias fórmulas úteis. Só que o problema é que as fórmulas não batiam. Não tinha nada a ver as fórmulas dessa tabela com as fórmulas usadas. Aí eu não sei dizer se eram as fórmulas usadas pelo professor nos exercícios ou por mim mesmo. Seguinte, eu dei uma olhada no formulário, as fórmulas são exatamente as mesmas. Vocês podem não concordar, mas eu digo que elas são as mesmas. Por quê? Se eu tenho uma fórmula, essa daqui, S de t igual a S0 mais V0 t mais at ao quadrado sobre 2, não importa se essa fórmula está dessa maneira, que é a maneira tradicional, conhecida como fórmula do sorvetão, ou ela assim. É a mesma fórmula. Eu preciso que vocês enxerguem isso. Tá certo que a velocidade tradicionalmente é denotada por V, o tempo também dificilmente aparece com alguma outra representação além de t minúsculo, e a aceleração também dificilmente aparece de maneira diferente, né? A minúsculo. Só que o deslocamento ele pode aparecer como x, porque normalmente quando você coloca num gráfico, o eixo x ele pode estar representando justamente o deslocamento, né? O deslocamento ou distância. Às vezes acaba sendo a mesma coisa. Então, essa é uma das razões que eu vejo. E outra, como x normalmente é incógnita, né, tradicional, também você pode considerar que você quer encontrar o x. A questão é que se vocês usaram essas fórmulas, isso não se aplica só a essa fórmula, mas se vocês usaram as outras fórmulas de uma maneira constante, vocês conseguem olhar para ela e perceber que é a mesma unicamente pelo formato dela. E também por uma questão de experiência. Se você pega vários livros ou materiais de várias fontes diferentes, muitas vezes, ainda mais se vocês pegarem em sites em inglês, algumas variáveis vão ser representadas por letras diferentes. Por exemplo, talvez vocês tenham percebido que momento é representado por m, mas também ele pode ser representado por t, de torque, que é aquele negócio de força vezes distância. Só que o problema de usar t maiúsculo como representante de torque ou momento é que pode confundir de t de temperatura. Isso causa confusão. Muitas vezes pode aparecer como a letra grega tal também. Se não me engano, teve alguma semana que foi usado para momento ou alguma outra variável, outra grandeza. Só que tal também pode significar trabalho.
que muitas vezes também aparece como T maiúsculo, de trabalho, né? Medida de energia, que é deslocamento, aliás, força vezes deslocamento de trabalho. Então, não se atenham muito à letra que está sendo usada na fórmula. Não é uma lei que impera, né, que determina qual variável você deve usar. Então, às vezes é uma questão de tradição ou até linha ideológica do professor, né, onde ele aprendeu, com quem ele aprendeu. Então, obviamente, ele tende a manter, para ele não se confundir, ele mantém as variáveis, né, representativas da maneira que ele aprendeu, ou que ele acha melhor. Como tem uma infinidade de variáveis que representam grandezas físicas, tem muito mais grandezas e variáveis, né, unidades, do que existem em letras, então obviamente algumas acabam se repetindo. Então vocês precisam se ater à situação que está sendo apresentada pelo exercício, e no caso da fórmula, vocês precisam se ater ao formato da fórmula, né? Então, um outro exemplo é energia igual K mais U, que é igual a energia total igual energia cinética mais energia potencial. Que no caso da energia potencial gravitacional, ela é negativa, então ficaria energia total, né, ou energia mecânica, igual energia cinética menos energia potencial gravitacional. Eu sei que é difícil e muitas vezes pode parecer injusto, né, porque já é uma quantidade muito grande de variáveis e isso acaba se tornando uma dificuldade a mais. Então, meu conselho: façam seus próprios formulários com as variáveis que vocês se adequam melhor, né, que vocês já estão acostumados. Não seria justo, né, do fiscal, do tutor, ou quem quer que esteja fiscalizando a prova, não permitir que vocês usem um formulário de vocês, né, ou um formulário adaptado. Então, se tiver uma fórmula como aquela do X no lugar do S, escreva embaixo dela a mesma fórmula usando o S. Ou o contrário, o mesmo da energia. Coloquem embaixo, escrevam da maneira que vocês se adequam melhor. Porque a fórmula é exatamente a mesma, só mudou a variável. Mas se vocês acham que isso é um empecilho para vocês, nada mais justo do que deixar a fórmula do jeito que vocês estão mais adequados, certo? Mas é importante salientar isso, que se vocês têm problema com relação não a memorizar a fórmula, mas a variável que está contida na fórmula, é porque vocês ainda não têm experiência suficiente, o que quer dizer que vocês não fizeram exercícios bastante. Agora, se falarem que porque a gente não teve tempo, de novo eu volto a falar o que eu já falei num vídeo anterior. Não é só porque vocês não têm tempo de estudar que vocês mereçam um diploma de engenheiro. Tá legal? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. No início eu tenho que admitir que eu tenho alguma certa experiência. Se é injusto ou não, aí depende de uma questão de ponto de vista. Obviamente o professor que vai ser responsável pela formação de vocês quer que vocês cheguem lá no final com uma capacidade de engenheiro, né? Não com uma capacidade de dar uma boa desculpa. Então, só um último ponto, voltando, não se atenham exatamente a letra. A letra não especifica exatamente o que é aquilo. Eu poderia colocar uma outra variável qualquer. Por exemplo, ao invés de usar T nessa fórmula, eu vou usar um reloginho. Eu poderia reescrever essa fórmula como
T igual S de T igual S0 mais V0 reloginho mais A reloginho ao quadrado dividido por 2. E aí? Ao invés de T, eu usei um reloginho. Mudou a fórmula? Não. Se eu souber e se eu conseguir demonstrar que esse reloginho significa ou representa a variável tempo, para resolver um exercício que eu preciso dessa fórmula, eu substituo o tempo quando necessário, né, quando for pertinente, substituo o reloginho pelo valor do tempo. Legal? Isso eu poderia fazer por velocidade, poderia colocar um velocímetro no lugar da velocidade, poderia colocar um S de speed, que é velocidade em inglês, mas é claro que se eu colocar um S para speed, eu teria que trocar esse S para não ficar duas variáveis, né, duas grandezas sendo representadas pela mesma letra. Eu poderia colocar X no lugar do S e S no lugar de V. Só que não alteraria de maneira nenhuma a fórmula ou o resultado matemático, caso ela tenha sido resolvida da maneira correta. Tá legal? Bom, então é isso, gente. Acho que a gente encerra por aqui. Eu tenho a minha prova amanhã. Não sei se eu vou conseguir ajudar muito entre hoje e amanhã. Se a gente não conseguir muito contato, eu espero que vocês tenham boa sorte na prova de vocês. Eu ajudei no que pude. Eu sinto por vocês não terem usado melhor esse canal que a gente deixou à disposição. Eu sempre falo para vocês mandarem suas dúvidas no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp. Muito poucas pessoas usaram esse canal para dúvida. Aí de repente chega hoje um monte de gente fala nos grupos: nossa, eu estou com dificuldade nisso, nossa, eu estou com dificuldade naquilo. Normalmente são dificuldades em assuntos muito, tecnicamente falando, muito básicos, que seriam razoavelmente fáceis de explicar. Não é dificuldade com derivar, a questão matemática e até gráficos que muitas vezes são um pouco mais complicados, mas definições de grandezas básicas. E chega agora com esse tipo de dúvida. E obviamente não é legal porque, eu falei, eu fiquei à disposição durante 2 meses. Muita gente capaz que queira tirar todas as dúvidas aos 45 do segundo tempo. Era isso que eu queria falar. Novamente, boa sorte para vocês. Eu espero não encontrá-los em Física 1 no próximo bimestre. Espero encontrá-los em Física 2. E quem está fazendo Física 2, quem fez Física 2, espero encontrar em Física 3. Vamos ver no que dá. Levar Física 2 e Física 3 ao mesmo tempo vai ser trash. Gente, vai ser trash. Física 2 é pauleira. Física 3 não fica nem um pouco atrás. Certo? Então, boas férias. Até o próximo bimestre.